Certo, vamos falar sério. Já notou como algumas pessoas simplesmente adoram testar seus limites? Elas interrompem, fazem comentários passivo-agressivos ou agem como se seu tempo e sentimentos fossem opcionais. E a gente deveria apenas sorrir e deixar passar. Não hoje. Se você está cansado de lidar com pessoas que não te respeitam, este vídeo é para você. Hoje vou explicar de maneira brutalmente honesta, talvez um pouco controversa, formas de lidar com a falta de respeito, sem perder a calma e sem sacrificar sua autoestima. Então, prepare-se, porque até o final deste vídeo você terá todas as ferramentas de que precisa para mostrar exatamente onde está o limite. Vamos lá. Primeiro, adote o olhar silencioso. Certo, vamos começar com uma das minhas técnicas favoritas, ligeiramente implacável, o olhar silencioso. Agora você deve estar pensando, sério? Apenas olhar? Sim, confie em mim nisso. Quando alguém está sendo abertamente rude ou desrespeitoso, nada os desconcerta mais do que um olhar longo, calmo e completamente impassível. Aqui está o motivo pelo qual isso funciona. Pessoas que desrespeitam os outros geralmente estão em busca de uma reação. Querem que você gagueje, se descontrole, talvez até reaja de volta. Eles querem te arrastar para o drama deles, fazer você questionar a si mesmo ou se sentir inferior. Mas quando você apenas olha para eles, sem palavras, sem expressões, de repente, a dinâmica de poder se inverte. Entendo, isso pode parecer um pouco passivo-agressivo, mas escute. Há algo profundamente perturbador em alguém que não reage da forma esperada. Quando você mantém um olhar firme e silencioso, está dizendo sem uma palavra sequer, não vou jogar esse jogo com você. É uma forma de retomar o controle sem nem levantar um dedo. E às vezes, esse olhar silencioso é o não mais claro e poderoso que você já disse. Deixe-me contar sobre uma vez em que essa técnica funcionou como mágica. Eu estava em uma reunião de grupo, onde um cara continuava falando por cima de mim, me cortando como se estivesse em uma missão. Você conhece o tipo. Alto, confiante demais, achando que todos estão ali para ouvir sua sabedoria. Tentei intervir, tentei ser educado, mas ele não parava. Então, finalmente, apenas olhei para ele. Recostei-me na cadeira, cruzei os braços e mantive o olhar. Sem piscar, sem expressão, apenas olhei fixamente por 5 longos segundos. Não disse nada. Você podia sentir a tensão aumentando. E o melhor de tudo, todo mundo na mesa começou a olhar para ele também, se perguntando o que ele faria. Sabe o que aconteceu? Ele ficou desconfortável, tropeçou nas palavras e, de repente, começou a olhar para qualquer lugar, menos para mim. Não me interrompeu pelo resto da reunião. Esse olhar silencioso fez mais do que qualquer palavra poderia ter feito. E não só interrompeu o comportamento dele naquele momento. Ele realmente começou a me tratar com mais respeito depois disso, como se tivesse finalmente percebido que eu não era alguém que ele poderia simplesmente atropelar. Às vezes, você precisa mostrar às pessoas quem você é, sem dizer uma palavra. Vamos nos aprofundar um pouco mais, porque isso é mais do que apenas um movimento de poder. Quando você adota o olhar silencioso, é como um lembrete para eles e para você de que não precisa dançar conforme a música de outra pessoa. Você não deve a ninguém uma reação emocional e não precisa se provar para pessoas que não enxergam seu valor. Trata-se de reivindicar seu espaço, sua paz e sua dignidade. Com muita frequência, quando alguém é desrespeitoso, sentimos a necessidade de nos defender, de argumentar, ou pior, de deixar passar porque não queremos criar uma cena. Mas o olhar silencioso não é sobre ser agressivo, é sobre mostrar que você está centrado, impassível e inabalavelmente no controle de suas próprias emoções. É também uma questão de responsabilidade. Pessoas acostumadas a desrespeitar os outros muitas vezes o fazem sem sequer pensar. Nunca foram confrontadas, nunca enfrentaram consequências reais por tratar os outros de forma inadequada. Quando você dá a elas aquele olhar firme, é como se estivesse segurando um espelho. De repente, elas estão sozinhas com o próprio comportamento. Você não está dizendo que estão erradas, está mostrando. E a maioria das pessoas não gosta de se ver assim.
Por isso, isso funciona. Eu percebi que essa técnica do olhar silencioso faz mais do que apenas fazer a outra pessoa recuar. Ela também fortalece sua autoconfiança. Quando você permanece ali, em silêncio e firme, está lembrando a si mesmo que as palavras ou ações dos outros não podem te abalar. Eu costumava ser do tipo que ria nervosamente de comentários rudes ou tentava me explicar quando alguém questionava minhas escolhas. Mas, honestamente, isso só drenava minha energia e me fazia sentir pior. Aprender a simplesmente olhar para alguém e deixar o silêncio preencher o ambiente sem recuar foi uma virada de jogo. Parece um pequeno ato de desafio, uma declaração quieta, mas poderosa de respeito próprio. Então, se alguém está sendo rude, ultrapassando limites ou fazendo você se sentir inferior, tente o olhar silencioso. Apenas olhe para eles. Deixe que sintam o peso da sua calma. Você ficará surpreso com o quanto isso os deixa desconfortáveis e o quanto isso te faz sentir fortalecido. O olhar silencioso diz: eu me respeito demais para me deixar arrastar pela sua negatividade. E essa é uma mensagem que vale a pena transmitir. 2. Adote o silêncio como sua resposta. Aqui vai uma pequena arma secreta incrivelmente subestimada: o silêncio. Quando alguém te desrespeita, uma das respostas mais poderosas é simplesmente não responder. Agora, sei o que você está pensando. O silêncio parece passivo, quase como se você estivesse permitindo que a pessoa se safasse, certo? Mas aqui está a verdade. O silêncio está longe de ser passivo. É uma escolha, e às vezes é a resposta mais ousada e alta que você pode dar. Quando alguém joga negatividade em você, está tentando puxá-lo para o drama, fazer você se sentir pequeno ou defensivo. Mas quando você não se envolve, quando simplesmente deixa as palavras deles pairarem no ar sem responder, isso os força a lidar sozinhos com o próprio comportamento. E esse silêncio é ensurdecedor. Agora aqui está o motivo pelo qual isso funciona tão bem. Pessoas que desrespeitam os outros geralmente esperam uma reação. Estão procurando uma briga, uma justificativa ou algum tipo de validação para o próprio comportamento. Mas o silêncio diz: não vou dar a você a minha energia. Ao não se envolver, você mantém o controle da conversa e deixa claro: não estou aqui para entreter seu desrespeito. Lembro-me de uma vez em que estava em uma situação com alguém que simplesmente não resistia a fazer pequenas provocações. Você conhece o tipo de pessoa que esconde insultos em piadas e tenta disfarçar como se fosse algo inofensivo. Um dia ele fez um comentário completamente desnecessário sobre meu trabalho, claramente só para me provocar. Normalmente eu tentaria me explicar ou talvez até responder com um comentário, mas desta vez apenas olhei para ele, levantei uma sobrancelha e não disse nada. Deixei as palavras dele pairarem no ar, deixando sentir aquela pausa silenciosa e desconfortável. E sabe o que aconteceu? Ele não sabia o que fazer. Olhou para mim, depois para baixo, murmurou alguma coisa e mudou de assunto. Aquele momento foi a última vez que ele tentou isso comigo. Foi como se ele tivesse percebido que se eu não estava reagindo, não havia poder a ser ganho. E essa é a beleza do silêncio. Ele priva o desrespeito da atenção que ele procura. Aqui está a mensagem mais profunda. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. Está dizendo: eu valorizo minha paz mais do que a sua opinião sobre mim. E isso não é apenas empoderador, é revolucionário. Muitas vezes sentimos pressão para responder, para nos explicar, para defender nossas escolhas ou provar nosso valor para pessoas que, sinceramente, nem sequer se importam em nos respeitar. Mas ao adotar o silêncio, você está recusando jogar de acordo com as regras delas. Está se posicionando sem levantar um dedo. Está deixando claro: você não vale minhas palavras. E não se trata apenas de controlar a situação, é sobre recuperar sua energia. O silêncio é como um filtro. Ele mantém sua paz intacta, bloqueando a negatividade que os outros tentam projetar em você. No momento em que você para de sentir a necessidade de responder a cada comentário rude, cada alfinetada passivo-agressiva, você se liberta.
Para de dar às pessoas acesso ao seu mundo interior e comece a viver nos seus próprios termos. Vou ser sincero, aprender a usar o silêncio não foi fácil para mim. Eu costumava pensar que, se não me defendesse, pareceria fraco ou passivo. Mas comecei a perceber algo interessante. Cada vez que respondia às pessoas que me desrespeitavam, eu acabava drenado e frustrado. Mas quando segurava minha língua, quando deixava os comentários passarem como um ruído de fundo, percebi que me sentia mais leve, mais forte, mais no controle. Era como se eu recuperasse um pedaço do meu poder cada vez que escolhia o silêncio em vez da reação. Então, aqui está meu desafio para você. Na próxima vez que alguém te desrespeitar, apenas pause. Respire fundo, olhe nos olhos deles e não diga nada. Deixe que seu silêncio fale por si só. Você pode se surpreender com o quão desconfortável isso os deixará e com o quão libertador será para você. Adote o silêncio como sua resposta, porque às vezes não dizer nada é a declaração mais poderosa de todas. 3. Pare de explicar suas escolhas. Certo, essa aqui vai tocar fundo para muitos de nós. Pare de explicar suas escolhas. Sério. Quantas vezes você já tomou uma decisão para si mesmo, apenas para alguém imediatamente começar a te perguntar por quê? Por que você fez isso? Por que não foi a tal evento? Por que escolheu aquele emprego? As pessoas parecem pensar que têm o direito a uma explicação para tudo o que fazemos. E aqui está a verdade. Elas não têm. Suas escolhas são suas, e você não deve explicação alguma a ninguém sobre como decide viver sua vida. Pode parecer controverso, mas vamos encarar a realidade. Se alguém está questionando suas escolhas, geralmente não está tentando entender, está tentando julgar. Estão procurando brechas, tentando fazer você duvidar de si mesmo ou se sentir bem sobre as próprias decisões, fazendo você questionar as suas. E sabe de uma coisa? Você não precisa entrar nesse jogo. Quando para de se explicar, você recupera sua autonomia e mostra que sua vida não está aberta para debate. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o motivo de as pessoas acharem que têm tanto direito a uma explicação. Quando questionam suas escolhas, muitas vezes é porque sua decisão desafia a visão de mundo delas. Talvez você esteja tomando um risco que elas têm medo de tomar, ou talvez esteja saindo de uma zona de conforto que elas consideram tão segura. Sua independência ou disposição para fazer as coisas de forma diferente pode incomodá-las. E pedir explicações é uma forma de tentar encaixar você de volta na zona de conforto delas. Mas aqui vai a grande verdade. Só porque estão desconfortáveis, não significa que você é responsável por tranquilizá-los. Sua vida não é um anúncio de utilidade pública. Você não tem que justificar suas escolhas para ninguém. Lembro-me de quando decidi mudar de carreira, saindo de um emprego seguro para algo que realmente me apaixonava, mas que trazia muito mais riscos. No momento em que as pessoas descobriram, foi como se eu tivesse anunciado que me mudaria para Marte. Recebi uma enxurrada de perguntas do tipo: por que você deixaria um emprego estável e como você vai fazer isso funcionar? No começo, eu tentava explicar, falava sobre como queria algo mais gratificante, sobre como tinha um plano, mas percebi rapidamente que não importa o que eu dissesse, nunca parecia suficiente. Quanto mais explicava, mais as pessoas questionavam, procurando brechas e me fazendo sentir como se eu tivesse que provar algo. Então um dia, decidi tentar algo novo. Quando alguém perguntou: mas por que você deixaria aquele emprego? Eu simplesmente respondi: porque eu quis. Sem detalhes extras, sem descrever minha estratégia, apenas uma resposta simples. E vou te dizer, foi maravilhoso. O silêncio que se seguiu foi tudo. As pessoas não sabiam como responder, porque eu tinha tirado delas o poder de questionar minhas escolhas. E sabe de uma coisa? Elas eventualmente pararam de perguntar. Aqui está a beleza de não se explicar. É libertador. É você se firmando na sua própria verdade, sabendo que suas decisões são suficientes simplesmente porque foram suas.
Quando você para de justificar suas ações, você se dá permissão para viver de forma autêntica, sem o peso das expectativas dos outros. Você para de desperdiçar sua energia em explicações e começa a direcioná-la para realmente viver a vida que deseja. Aqui está uma lição poderosa. Sua vida não precisa da aprovação dos outros. Nem toda decisão precisa ser analisada ou aprovada por eles. E, quando você para de se explicar, você deixa claro: estou confiante o suficiente nas minhas escolhas para não precisar da sua aprovação. Pense nisso. Quando foi a última vez que você viu uma pessoa realmente confiante explicando suas decisões para os outros? Provavelmente nunca. Porque pessoas que têm controle sobre suas vidas não precisam de validação externa. Elas sabem que a única aprovação que importa é a delas mesmas. Olha, eu já passei por isso. Eu costumava ser o tipo de pessoa que fazia uma apresentação completa para justificar minhas escolhas só para convencer as pessoas. Mas com o tempo percebi que explicar minhas decisões para todo mundo só me fazia duvidar delas. Então fiz um pacto comigo mesmo. Se alguém me perguntar sobre uma decisão, vou responder brevemente, talvez dar uma frase ou duas. Se insistirem, eu apenas sorrio e mudo de assunto. E sabe de uma coisa? A vida ficou muito mais leve. Quanto menos eu me explicava, mais confiante me sentia nas minhas próprias decisões. Então aqui vai o meu desafio para você. Na próxima vez que alguém questionar suas escolhas, resista ao impulso de se explicar. Simplesmente diga, porque eu quis, ou foi o que me pareceu certo. E deixe o silêncio falar. Veja o quão poderoso é isso. Observe como essa afirmação simples é poderosa. Você se sentirá mais forte, mais no controle e em paz consigo mesmo. E a melhor parte, perceberá que suas escolhas não precisam de aprovação de ninguém. Elas são válidas simplesmente porque você as fez. 4. Mantenha distância. Sejamos realistas, às vezes a melhor maneira de lidar com pessoas que não te respeitam é manter distância. Pode parecer duro ou frio, mas aqui vai uma verdade. Nem todos merecem um lugar de destaque na sua vida. Se alguém constantemente desrespeita você, uma das atitudes mais saudáveis que você pode tomar é se dar um pouco de espaço. Isso não significa que você os odeia ou está sendo dramático. Significa que você se respeita o suficiente para proteger sua energia. Manter distância não é ser maldoso ou ignorar pessoas. É escolher onde e como gastar seu tempo e energia. Imagine sua vida como um clube de acesso limitado. Nem todos merecem o passe VIP. Se alguém constantemente ultrapassa seus limites, faz você se sentir pequeno ou irradia negatividade, por que mantê-los por perto? Distanciar-se pode dar clareza para ver as coisas como realmente são, sem o peso da manipulação emocional ou da culpa. Quando mantemos pessoas que nos desrespeitam por perto, é como convidá-las a um banquete mental e emocional, onde elas podem criticar, julgar e tirar o que quiserem. Não é à toa que nos sentimos drenados, ansiosos ou frustrados. Dar espaço é uma forma de preservação, protegendo sua saúde mental, preservando sua paz e abrindo espaço para pessoas que realmente respeitam e apoiam você. Eu tinha um amigo que sempre fazia comentários maliciosos sobre minhas escolhas, carreira, relacionamentos, até o meu gosto musical. No começo pensei que era só o jeito dele, mas com o tempo percebi que aqueles pequenos comentários estavam me afetando. Decidi começar a me afastar sem fazer alarde e fui limitando o contato. Com o tempo, me senti mais leve e percebi o quanto essa amizade era tóxica. Algumas pessoas dirão que se afastar é egoísta, especialmente se forem familiares ou amigos de longa data. Mas aqui está um segredo. Proteger sua paz não é egoísmo, é necessidade. Você não está aqui para ser saco de pancadas emocional de ninguém. Às vezes, a melhor maneira de mostrar que você já teve o suficiente é simplesmente se afastando. Manter distância é um lembrete poderoso de que você é sua prioridade. Você não deve acesso ilimitado à sua mente, tempo ou emoções a quem não respeita você. Essa distância também permite focar em relações que importam e que realmente te elevam. Quanto mais tempo você passa com pessoas que respeitam você,
mais confiante e realizado você se sente. 5. Mantenha a cabeça erguida. Vamos falar de algo clássico que nunca sai de moda. Manter a cabeça erguida. Quando alguém é desrespeitoso, ele aposta que vai fazer você se sentir pequeno. Mas ao ficar de cabeça erguida, você está dizendo, sem palavras, que sabe quem é e que nada do que ele diga o fará sentir-se menos. Confiança desconcerta as pessoas, especialmente aquelas que desrespeitam os outros, pois elas se apoiam na ideia de que suas palavras têm o poder de influenciar você. Quando você se mantém erguido, mostrando que está acima disso, elas perdem o controle sobre você. É como um campo de força silencioso que diz, sou intocável. Eu costumava evitar contato visual e me encolher quando alguém era crítico comigo, mas com o tempo percebi que sempre que mantinha minha cabeça erguida e me recusava a deixar a negatividade afetar meu espírito, me sentia mais forte. É uma forma silenciosa e poderosa de respeito próprio. Manter a cabeça erguida é mais do que postura física, é postura mental. Entre em qualquer lugar como se pertencesse ali e não se diminua para caber na visão de outra pessoa sobre quem você deveria ser. Se alguém fizer um comentário sarcástico, respire fundo, mantenha a postura e olhe nos olhos dessa pessoa, dizendo sem palavras, eu vejo você, mas estou acima disso. Lembre-se, respeito começa com você. Quanto mais você se respeita, menos espaço há para o desrespeito dos outros. Mantenha-se firme, valorize seu valor e saiba que merece toda essa confiança.